A proposta foi que a gente viesse falar sobre álcool e drogas, né? Eu quero já agradecer, né, a oportunidade, porque vejo como uma grande oportunidade essa. Depois você vai entender por que eu falo isso. Porque é uma grande oportunidade de estar falando, né, sobre esse tema, pelo devido histórico da minha vida. E já agradeço, você, muito obrigado por ter dado confiança, porque é uma responsabilidade, né? Vir numa empresa e falar sobre qualquer tema que for, né? Porque é uma responsabilidade. Eu agradeço, né? Na pessoa de Cláudia também, que lembrou de mim, né? A gente já fez alguns trabalhos junto lá em Amélia Rodrigues, nas escolas municipais e estaduais, lá no município. E eu quero também aqui sair do assunto um pouquinho para agradecer a Balbinho. Talvez por que eu vou me agradecer, porque há uns 15 anos atrás, desculpa denunciar a idade aqui, né? Acho que 15 anos atrás, mais ou menos, Balbinho me livrou, né, de um ato de violência. Acho que ele lembra disso. Era na antiga sede da ABB, Amélia Rodrigues. E naquela época tinha, né, brigas e rixas. Eu, na verdade, não era de briga, né? Mas só era perseguido por causa não sei de quê. Né? Não veio o caso. Mas eu sei que Balbino, eu creio que foi Deus que usou ele para me livrar daquela fúria, né? E o cidadão que tinha lá em Amélia Rodrigues, hoje ele está mais calmo, né? Ele ficou mais calmo porque ele era violento. Você deve lembrar de Caxixi, né? E foi um livramento mesmo, que o Balbino estava ali na hora e então eu te agradecer, né? Talvez não estivesse aqui, porque era violento, e me perseguindo sem motivo. Bom, o tema que nos trouxe aqui é álcool e outras drogas, né? E faz parte do nosso convívio. E pesquisando e estudando, a gente pode ver que a droga, né, ou as substâncias psicoativas, né, álcool e as drogas, elas existem, né, desde muito tempo. Né? As pessoas usavam, né, na antiguidade para ou para diversão, ou para um encontro espiritual, né, ou para reuniões. Então tinha vários motivos que eles já usavam, mas isso não era visto como uma ameaça para nenhum tipo de sociedade naquela época, o uso das drogas. Né? Então, o motivo espiritual, fazer rituais. A gente foi em várias civilizações, você vai ver, né, que eles usavam para festas, para reuniões, ou simplesmente para se divertir mesmo. Ficar de boa, passar a noite mesmo no corre, né, depois até mesmo de uma guerra, até mesmo depois de uma vitória, né, que os exércitos faziam, e abria lá, né, barris de vinho, todo mundo ficava doido mesmo, e acabou. Mas isso não era visto como uma ameaça, porque eles levavam a sua vida, né, normalmente. Né, e o tema hoje é sobre a questão, está ligado também ao trabalho, né? E geralmente nós seres humanos, né, nós indivíduos, né, como família, nós desenvolvemos os hábitos de substância já dentro de casa, geralmente. Eu sempre levo isso para as palestras porque é muito importante estar levando isso para os nossos filhos, para dentro de casa, principalmente quando eu palestro muito para jovens né, e para crianças e adolescentes. Eu sempre levo isso, porque geralmente a dependência química ela já começa a ser instalada dentro do lar, dentro da nossa família. Como? Pela facilidade que é hoje, né? Um dos exemplos mais práticos para que a gente possa entender isso é que nós, principalmente as mães, né? Quando o seu bebê, o filhinho da mamãe está com dor, qualquer tipo de dor, nenhuma mãe quer ver seu filho sofrendo. Isso é inerente da mãe, né? O pai já não sente tanto quanto a mãe, mas a mãe não quer ver o filhinho sentindo dor. E aí, só que geralmente as mães também viram doutoras, né? Trocam receitas, não é assim? As mulheres principalmente, né? Se tiver uma cólica aqui, por exemplo, tem mulheres que dão remédios milagrosos. Sim ou não? Oxe, não tem. Já faz assim, receita, eu digo, esse aqui, amiga, esse aqui é infalível. Isso aqui funcionou comigo, vai funcionar com você. Amiga mesmo. É infalível. Esse médico aqui, você vai lá que vai dar tudo certo.
faz um ritual. O negócio é sério. Então, elas têm esse, né, ela traz isso consigo. E quando vê o filho sofrendo, que vê a filha sofrendo, eles querem o mais rápido sanador. Então, todo mundo da família, eu cresci assim, né? Então, vocês vão se identificar, a maioria vai se identificar com isso. Geralmente, na casa de todo mundo, na maioria dos lares, existe uma farmácia. Geralmente é uma caixa de sapato, né? Coberta de branco e muitos com a cruz vermelha. Alguns ainda mais sofisticados, vai lá e compra aquela maleta, né? E já vem com a cruz. Mas geralmente é uma caixa de sapato mesmo, que te pega lá fora e bota uma cruz vermelha. Ou geralmente está na gaveta da cozinha, ou geralmente está lá no banheiro. Ou no banheiro, ou está algumas pessoas ainda, para tomar mais cuidado, colocam na cabeceira do seu quarto. Lá, ainda há também que faça a própria farmácia na gaveta da mesma pronto, ou na gaveta da cozinha mesmo, diretamente. Aí pronto, o filho está lá crescendo. Está lá vendo aquele, acostumado a sentir uma dor, e a mãe diretamente vai lá e medica. Agora me diga uma coisa, essa criança que está sendo medicada, que ela está experimentando essa medicina, esse remédio, geralmente ela tem prazer? Tem prazer de ver o filho sem tem prazer. Está ligado ao prazer. E o prazer está associado ao quê? A dor. Pronto. E geralmente, todo mundo aqui já tomou. Quem não tomou, quem disser que não tomou, está mentindo. Quem já tomou a S? Infantil. A S, todo mundo conhece até hoje, né? É o medicamento mais famoso que existe. É a S. A S é doce ou amargo? Ô, delícia. E o xarope de chiclete? E tutti-frutti? Delícia, né? Eu lembro. Oh. É bom demais. Então, a criança já associou já a medicina ao prazer da sua dor, de aliviar a sua dor, ao prazer do doce, da medicina, daquele remédio lá, já está lá. O organismo dela está informado. Eu quero fazer uma pausa aqui. E uma pergunta. É que assim, minha linguagem é bem simples, né? E mais com propriedade. Né? Algum de vocês já deve ter, né, em algum momento da vida de vocês, ter parado assim no tempo e de repente se fazer uma pergunta, não questionar nenhuma interrogação, exclamar e passar por um anseio, talvez, algumas pessoas mais desesperadas, e dizer assim: poxa, me deu uma vontade louca agora de comer um ovo frito. Já passou por isso? Ou me deu uma vontade louca agora de comer uma coisa doce? Já tivemos esse momento. Pessoas que correm lá para comer mesmo, porque senão vai estar, né, vai cair no desespero. Então ele precisa sanar aquela. Mas por que? Você já se perguntou, isso acontece? Porque às vezes dá essa vontade de comer alguma coisa salgada, alguma coisa doce. Tem a ver. Porque essas informações já estão no seu organismo. Todas essas informações já estão no seu, já foi informada. Quando o bebê nasce, ele precisa ser amamentado, não é assim? Até certo período. E depois de ele ser amamentado, ele vai ingerir outro tipo, açúcar, sal, amargo, doce, né? Diversos tipos de sabor. Ele vai ter que experimentar, ele vai ter que ser informado no organismo dele. E algumas substâncias são necessárias e outras talvez não. Mas toda a substância, o seu organismo já vai estar informado. Guarde essa informação. Voltando lá no AS. Cresceu, doce, gostoso, xarope de chiclete, tutti-frutti, framboesa. Já está essa informação. A criança está crescendo. Sempre vai sentir algum tipo de dor. Normal. E a família continua medicando o seu filho. Continua comprimido, xarope, remédio, receita, de amigos, de amigas, de família que passa de geração em geração, né? Nós produzimos até em casa. Nós temos um laboratório em casa, né?
somos grandes cientistas em casa, produzimos remédios dentro de casa, né? Seja naturais ou seja misturas de outros remédios. Junta esse com esse que dá certo, né? Até ministramos as dosagens, fazemos até isso. Como é que está dizendo que é para tomar em 8 horas? Não, toma logo em 6, eu tomo logo 2. O negócio é muito, ele quer tomar logo 2, 3, então toma lá a carteira toda. Pronto, acabou. É assim que a gente faz, né? A maioria das famílias fazem isso, algumas famílias fazem isso. Pronto, o filho agora cresceu, mas aquele filho acompanhou toda a trajetória da mãe, né? Ainda mais criança, né? Quando está junto da mãe, onde a mãe vai, a criança, menina, deixa eu fazer, trabalhar, ela está atrás. Então todo o movimento da mãe está atrás. A mãe abriu a gaveta, ela está vendo, está registrado. A mãe destacou o remédio, está registrado na mente dela, está tudo guardado ali. Então ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas só que o organismo dela já associou o prazer, a dor, o remédio ao prazer de tirar aquela dor, já está tudo associado na mente dela, no corpo, já está toda a informação, já está ali guardada. Mas nós não percebemos isso. Por quê? Porque ninguém informou isso. Ninguém não percebeu isso, de alguma forma. Então a criança cresceu, a criança agora sentiu dor, mas ela já tem uma maturidade, ela já sabe lidar, ela sabe lidar com a dor. Então na hora que ela sentir dor agora, o que vai acontecer? Ela não mais vai procurar a mãe dela, ela vai procurar o paraíso, o seu prazer, aliviar a sua dor, porque o que ela quer é o quê? Aliviar a sua dor. O mais importante para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adolescente, é se livrar da sua dor. E quem quer sentir dor? Ninguém quer sentir dor. Quem quer sentir dor? Nós queremos ser aliviados das dores, seja elas físicas, seja elas emocionais, ou seja elas espirituais. Mas todo mundo quer ficar livre da dor. Então, não é diferente desse jovem, dessa criança, desse pré-adolescente que está ali, naquela família que já foi tudo informado dessa substância no seu organismo. Então a informação está lá, né? E está associada ao prazer. Então ela quer aliviar a dor. Aí o que acontece? Ela sentiu a dor novamente, aí ela vai lá, abre a gaveta, ou a caixa de sapato, ou a mesa do escritório. Então isso aí tem famílias que levam as crianças para o escritório, então ela vai lá também. O médico vai lá, abre a gaveta, branco. E quando ela abre a gaveta, ela falou a verdade, porque ela tem uma gaveta de remédio. Eu nem vou dizer que ele tá lá, eu não faço essas coisas. Mas eu não tomo, eu só dou. Ela é medica. Ela é daquela que dá receitas. Eles estão bem armados. Então o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ela puxou a gaveta. Mas quando ela abre essa gaveta, o que acontece? Ela abre outras gavetas. Por que ela abre outras gavetas? Porque ela vai e diz, olha, esse rosa aqui que é o AS é doce. Então ela já sabe que aquele ali vai dar um prazer para ela. E qual é o prazer? É o alívio? Esse é o prazer. Tem prazer. Aliviou a dor dela. Só que quando ela abre, ela vai encontrar outras cores. Olha que coisa linda, o mundo colorido, né? Nós gostamos do mundo colorido. E criança é curioso também. Aí ela vai e diz, você se azul aliviou a dor, me dá esse prazer. O que é que pode fazer esse laranja aqui? E esse azul, o que é que pode fazer? Então já ali ele já abriu outras portas, outras gavetas para ser instalado a dependência química. Entendeu aí? Porque a informação já está lá, ela é curiosa, ela está lá. Então, geralmente as famílias não sabem, né, o que estão fazendo quando estão medicando, quando tem uma farmácia acessível, de fácil acesso para toda a sua família. Então ela vai lá, ela vai mexer, ela vai experimentando o xarope, ela vai experimentando o comprimido, e sem a família está sabendo. Né? E essa informação já está lá. Então quando ela informou a essa, estava lá, mas a informação do outro não tinha. Então ela vai botar aquela informação já para dentro do organismo. Lembra que eu falei da vontade de comer ovo? Do sal e comer uma coisa doce? Então toda informação que nós, né, informamos para o nosso organismo está lá. Não é diferente da substância psicoativa. Toda informação está no organismo. Se você botou a cerveja, se você botou qualquer tipo de álcool, se você botou um cigarro na boca, se você cheirou uma carreira de cocaína, se você fumou um baseado de maconha, se você tomou uma pílula de êxtase, se você tomou um LSD, se qualquer tipo de droga, se você informar o seu organismo vai estar lá, toda a informação vai estar lá no seu organismo. E aí vai ter uma hora, meu amigo, que o nosso organismo vai sentir falta. Por quê? Você sente falta do açúcar? Porque seu organismo não tem açúcar. E a pessoa, se você passasse a vida toda sem tomar açúcar,
o seu corpo não é nem lembrado de açúcar. E tem gente hoje que não toma açúcar, porque teve que não tomar açúcar forçadamente, né? E tem gente que hoje optou por opção, não sente falta do açúcar porque passou muito tempo sem formar o organismo, então ele fez essa condição. Ele se condicionou, né? Ele teve essa condição. Então toda a substância está lá no seu organismo. E aí agora, uma hora, o seu organismo ele vai pedir por essa substância. Agora, a questão é, como esse organismo vai pedir, de que forma esse organismo vai pedir essa substância para você? Depende do seu estado emocional. Qual a informação que isso aí está te dando? Tem gente que pede para esquecer, tem gente que pede para lembrar. Né? Sim ou não? Tem gente que vai para lembrar, para esquecer, ou para achar alguma solução. Né? Então, qual vai ser o caminho? Vai ser, ou seja, o espiritual, o emocional, alguma perda, alguma coisa, algum momento, até mesmo de alegria. Né? Você quer extravasar, como você quer soltar a franga mesmo, querem, né, chutar o pau da barraca. Então depende de como esse organismo vai lidar, depende de como você vai usar a substância. Né? Então, o uso dessa substância no indivíduo, então é devido a diversos fatores, né? Seja espiritual, seja físico, seja emocional, tem várias vertentes. Então aí vai depender muito de como o indivíduo está. Tem uso, né, que é o uso abusivo, né, de álcool e outras drogas. Mas tem pessoas que a maioria delas, né, elas não vão desenvolver um quadro de dependência. Não vão desenvolver um quadro de dependência. A chegar ao ponto de chegar de precisar de intervenção. Mas existe também o engano de que as pessoas são dependentes, mas não entendem que são dependentes e não admitem que são dependentes. Por quê? Porque eles confundem a dependência, dizendo que nós entendemos como dependência aquele hábito que o indivíduo tem de fazer uso contínuo ou uso periódico. Entende? É fim de semana, mas é todo fim de semana. E ele disse que não é dependente. Mas todo fim de semana ele não consegue sair. Ficar em sua casa, ele tem que sair para consumir, mas é só fim de semana. É só fim de semana. E ele já está dependente. Né? Porque é um período, é periódico, mas é todo final de semana. Então se instalou a dependência. Então geralmente eles não admitem, né, que é dependente. E então já está instalado aí, mas ele vai morrer dizendo que não é dependente, porque ele diz que tem controle. Se ele tivesse realmente controle, ele passava pelo menos um fim de semana sem tomar um, mas ele não vai admitir. Outro motivo, né, que estudando e observando, se instala a dependência dentro de casa por conta das drogas que são lícitas, são liberadas, são legais, né? Mas no meu ver não são legais. Álcool, cigarro, é quando o mesmo bebê, lembra? Já está com toda a informação lá do AS, do xarope de chiclete, e já está se medicando sozinho. Ela agora está fazendo 15 anos, 15 anos, já está 15 anos? Sim, 15 anos. Por que não fizeram isso com o homem? Fizeram essa grande festa, por que isso? Eu não sei, né? Vamos reivindicar isso, já que a gente já está no... Tem que passar por esse novembro azul agora, né? Mas o homem faz parte, contribui financeiramente. É lembrado a todos os momentos. É verdade. E a criança agora está com 15 anos. Bonita, famosa, toda. Né? É assim, todo mundo já está de olho. E a família quer fazer uma festa. Mas quer fazer uma festa para quem? Para ela?
os amigos da deles. sociedade, né? Nós queremos assim. Nós fazemos isso. Né? Nós fazemos isso. Nós temos essa necessidade. Então, geralmente, o que é que vai fazer? Vai convidar os amigos dela? Aonde? Também. 10%. Né? Os mais chegados, os mais agregados. Geralmente é assim. Mas, vamos dizer que seja vários. Mas vai convidar também os amigos. Geralmente, o que é que vai ter lá? Muita bebida. Muita bebida. E assim? E vai ter também muito à vontade, né? O bueiro. Aí, de repente, olha que loucura na cabeça desse jovem, dessa criança. Imagina, está dizendo. A mãe, o pai, os tios estão na maior farra. Tomando, bebendo, fumando. E chega para a filha e diz: ó, minha amiga, não vem para não, fumar da criança, me mata. O cigarro pode me matar. É nesse nível. Não é assim? Olha, o álcool provoca cirrose. Cuidado. Pode dar vexame. Ele está quebrando, descendo até o chão, já ficou semi-lua, já desceu na boca da garrafa, né? Já dançou um tapinha no dói, entre outros. E para finalizar toda essa questão, ela diz: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Pronto. Mas, olha a confusão na cabeça desse jovem. E a família trabalha, sustenta a casa, leva a sua vida normal, né? Consegue levar a sua vida normal, trabalha, faz tudo normalmente como um indivíduo normal. Mas só aqui na cabeça da criança, do jovem, ficou uma interrogação. Tem uma coisa errada aí. Meu tio me disse que não era por beber nem por fumar, porque o negócio vai ser estreito, eu vou me prejudicar minha vida toda. Mas eu olho para ele tem a casa dele, tem a família dele, tem carro, tem tudo, leva uma vida normal, trabalha, ainda consegue estudar. Tem uma coisa errada. Eu vou verificar que história é essa aí, que está mentindo para mim. Porque ele me falou a verdade. Então ela vai querer o quê? Vou experimentar também, para ver se é verdade mesmo. Porque eu vejo ele fazer tudo isso aí, não vejo ele ser prejudicado em nada. A saúde dele está boa, ele está trabalhando, ele sustenta a família dele até hoje. Mas só que ela não sabe que talvez ele é um daqueles que não desenvolveu a dependência química. Porque geralmente no meio de 5 amigos que usam drogas, um fatalmente vai desenvolver um quadro de dependente químico. Além de, esse indivíduo pode também ter já uma predisposição genética ao uso de substâncias psicoativas. Predisposição genética. Ela não sabe. Né? Ele pode ser um indivíduo como muitos que vão beber, que vão fumar, mas que não vai desenvolver um quadro de dependência. Eu não estou dizendo que ele não vai ser prejudicado na sua saúde, no seu todo, mas também ele não vai desenvolver um quadro de dependência química, né? Com o álcool e com o cigarro. Mas ela, essa jovem, ela corre perigo de ela não se conhecer, não conhecer o histórico de toda a sua família, né? Então ela já corre também um risco ali. Mas, no ponto de vista, né, nosso, de sociedade, é normal para a gente fumar e beber. É menos nociva que a pessoa que bebe esporadicamente, que bebe em momentos sociais, que bebe com sua família? É menos nocivo? Não. Tanto quanto perigoso como aquele que bebe periodicamente, que bebe continuamente. Uma prova disso é a gente olhar as pesquisas de trânsito. O cara que bebe só no final de semana, ou o cara que bebe uma vez por outra, que se acabou com todo o seu carro e acabou com a vida de outras famílias. Então é nocivo também, né? A pessoa que bebe de vez em quando. Então, a questão é: quem é esse indivíduo que está consumindo? Como é que ele se vê consumindo essa substância? Né? Ele sabe o histórico da família dele? Ele conhece? Né? A própria sociedade que permite o uso de substâncias, né, legalizadas é a mesma que
vai cobrar uma postura sua. Ou não é assim na sociedade? Quando a gente dá um mexendo. Fala logo o quê? Ah, é o filho de Manuel, onde está? Filho de Ruth, do meu pai e minha mãe. Ah, é o filho de Passarinho, onde está? É assim que eles falam. Ah, é o filho de Dona Ruth ali, ó. Você perde a identidade, né? Mas foi ele que me convidou para ir para a festa. Os familiares, amigos da minha família que me convidou para ir para uma reunião, para ir para a festa. Eu só tomei a casa e devechando, ficando na rua, largado. Mas ela vai falar, olha. Voltando na questão da predisposição genética, que eu disse que eu cresci, né, sem saber que tinha essa predisposição ao uso de substâncias psicoativas. Eu só fui saber muito mais tarde, né, depois que eu comecei a estudar, né, eu comecei a correr atrás desses fatos na minha família. Eu tive a curiosidade. Talvez fosse tarde, talvez não. Mas hoje eu tenho essa informação, né? Que eu nasci com essa predisposição. E observando todos os meus amigos de convívio, da época que eu fiz uso de substância, né? Foram mais ou menos 20 anos